Amém? Então eu queria que você ficasse de pé. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos capítulo 20. Apenas o versículo 24. Atos 20, 24. A versão que eu vou ministrar a palavra está a versão NVI, nova versão internacional. Não é a que eu prefiro outra, eu prefiro a ARA, né? Mas eu entendo que a NVI é de uma forma mais simples de entendimento. Não gosto da NTLH, porque acho que distorce muito da realidade, traz N interpretações, mas também entendo que alguns precisam caminhar na fé. Então por isso que eu quero ministrar nem na NTLH, nem aqui eu não gosto, vamos só na NVI, que é uma versão que dá acesso a todo mundo, em nome de Jesus. Amém? A palavra do Senhor diz assim, ó: todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Amém? Antes de você sentar, feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos. Falta, Senhor Jesus, palavras para dizer o quão o nosso coração é grato por tudo que o Senhor já tem feito. Pai, nós vemos a Tua mão em todos os detalhes da nossa vida, Senhor. Pai, a graça, o Teu favor, tudo aquilo que tem nos cercado. Oh Deus, obrigado, Pai, por tudo isso. Nós já te louvamos, Senhor. Cantamos e jubilamos com as irmãs que estavam ali no retiro, Senhor. Agora, Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra. Deus, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações. Deus, que desapareça o homem e que o Senhor apareça, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. E você que vai anotar, você que está em casa, o pessoal do departamento de mídia, o tema que o Senhor colocou em meu coração nessa noite é uma vida que vale a pena viver. Você pode dizer comigo isso? Uma vida que vale a pena viver. Eu compartilhei com algumas pessoas durante a semana. Eu tenho sido assim muito ministrado pelo Senhor sobre o que a gente tem vivido. Sabe, a correria que nós estamos cercados, as urgências que nos pegam, as necessidades que nos embaraçam. E eu tenho sido muito ministrado porque eu tenho visto, repito, primeiro na minha vida, na vida daqueles que me cercam, na vida daquilo que a gente tem acesso. E eu creio que assim flui a palavra do Senhor. Eu creio que as nossas reações, creio que a nossa vida com Deus, ela expressa isso de uma forma de vida, de frutos. E sempre quando a gente se prepara para trazer uma palavra, de fato, as palavras são geradas no nosso dia a dia. Então a gente faz uma junção no nosso devocional. As palavras, como quinta-feira passada, a pastora Socorro, a minha mãe, falou sobre algo de uma palavra que explodiu dentro dela no coração. Quem estava aqui quinta-feira? E assim é todas as formas como Deus trabalha conosco. Então, não foi diferente comigo. E eu tenho visto que nós vivemos um tempo, e isso é bíblico, isso é verdade, que nos últimos dias, por causa da iniquidade, que é o pecado cauterizado, a distração do mundo, a palavra do Senhor já falava sobre isso. Paulo diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então ali já havia um comportamento, já havia uma realidade em que algumas pessoas, e talvez a maioria delas, caminhava-se dentro de um ambiente de preço e de valor das coisas. A vida dela era baseada naquele sentido: não, eu preciso pagar um preço muito alto por algo, por exemplo, que o Senhor já pagou. Quantos de nós ouvimos, ou de repente até falamos de alguma forma, dizendo assim: eu pago um preço alto por servir a Deus. Que preço que nós vamos pagar para servir a Deus? Se Cristo já pagou por nós todas as coisas, que preço nós vamos pagar? Talvez a tua situação momentânea, isso não define se Deus está contigo ou não está. Até porque o Senhor, Ele se revela na vida de um homem e de uma mulher de Deus quando está indo tudo bem. Você não vê a Bíblia dizendo que quando você está lá embaixo, na lona, o céu começa a analisar as intenções do teu coração. Mas diz que quando o homem está sendo o quê? Batido palma,
A Bíblia diz que o homem, ele é provado nos louvores que recebe. Quantos estão entendendo até aqui que eu estou falando? Então o sofrimento que eu e você passamos, primeiro, pode ser qualquer coisa na face da terra. Vou dar um exemplo e eu quero que você entenda que eu quero só exemplificar, não estou tripudiando sobre a situação de ninguém. Eu nasci sem meus pais, eu sou um órfão. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, passou isso pela minha vida, passou isso pela minha vida, eu não tenho essa prioridade, isso aqui eu não nasci em berço de ouro, o meu sobrenome é esse, isso, aquilo outro. Nada disso apaga o sacrifício de Jesus na cruz. Qualquer situação que te trouxe exatamente até aqui, repito, não estou tripudiando sobre nada, porque é um respeito, cada um mede a dor diferente do outro. Aquilo que talvez não doa em mim, doa em outras pessoas. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite, é que existe uma caminhada, e existe uma vida, que ela já está determinada para aqueles que decidem viver como Deus quer. Da forma como Deus deseja, da forma estabelecida por Ele. E tudo que eu vivo a partir desse ambiente são minhas escolhas. Porque embora eu tenha feridas na alma, como a própria palavra do Senhor fala, inclusive fala sobre sofismas também. O que são sofismas? São mentes cauterizadas. São prisões que nós dizemos na nossa mente. Não, eu não sirvo para isso por causa disso. Aquela palavra de maldição lançada, sabe, enfim, não é sobre isso que eu quero falar, só estou querendo mostrar para você, que tudo isso, o Senhor já levou sobre Ele na cruz do Calvário. Você diga para a pessoa do seu lado, fique calmo, Deus está tratando contigo. Aqui nós estamos vendo, se você for analisar, Paulo está se despedindo dos presbíteros. Você vai ler o contexto do capítulo aqui. Eu quero que você preste bem atenção nisso, para você entender o porquê só desse versículo. Aqui Paulo começava, que era para passar uma noite pregando. Lembra dessa passagem? Ele estava pregando, falando e tudo mais, e a coisa já foi tarde. E aqui ele estava falando não de alguém que não sabia que ia acontecer. Ele já estava se despedindo porque sabia que dali para frente a coisa ia ser o quê? E sabe aquele ditado que fala assim, a porca vai entortar o rabo? Isso que era a vida de Paulo. Era alguém que sabia que ele iria passar por situações que talvez naquele momento, em sã consciência, uma pessoa que talvez hoje, nos dias de hoje, dá mais atenção ao que tem preço e não ao que tem valor, pensaria duas vezes. Não, eu não vou para lá, para quê? Eu vou sofrer para quê? Não, eu prefiro ficar aqui, está tudo certo. E a convicção do coração e do chamado da vida de Paulo, e eu quero que você entenda isso, não porque ele era um apóstolo fora do tempo, é isso que muitas vezes nós temos que parar de frisar títulos, porque Paulo era um apóstolo, mas primeiro, antes de um apóstolo, ele entendeu o que Cristo fez na vida dele. Então ele não falava por títulos, ele não se expressava porque ele disse assim, eu pelo contrário, servo do Senhor. Ele falava dessa forma porque ele tinha convicção da sua jornada. Ele sabia que aquilo que ele já estava vivendo valia a pena viver. E nós hoje paramos para dar atenção àquilo que não importa, ou seja, aquilo que não tem valor diante de Deus. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, é isso que eu quero que você pense agora, pararam de estar no corpo por decisão unilateral. Pararam de estar no corpo. E detalhes, se você parar para analisar o que eu estou dizendo, preste atenção. Amarra uma fita no teu dedo, bem forte. Sabe o que vai acontecer? O sangue não vai passar mais para aquele lugar. Sabe o que isso quer dizer com pessoas que decidem se apartar do corpo? É exatamente esse movimento. O sangue de Cristo não passa mais sobre ele. Você precisa do corpo. Diga para a pessoa do seu lado assim, eu preciso estar conectado com você. Quem anda sozinho, o próximo passo é apodrecer. Não se aproveita para mais nada. E aí você para pensar tudo que está acontecendo na sua vida. Suas finanças não indo bem porque você decidiu, não, agora é só eu. Eu estou falando pelas finanças, mas vamos lá.
Não tinha nada de enfermidade. Daqui a pouco, sabe, para quem tem filho, é criança com doença, quase todo mês eu estou no hospital. Do nada, sabe, eu tinha muitos, meu Deus, eu tinha um relacionamento amplo, mas daqui a pouco o que acontece? Eu estou sozinho. E a pergunta é, foi isso que Deus quis para a tua vida, sim ou não? Não. Mas a realidade não foge os fatos. É só você parar para analisar a diferença daqueles que têm entendido essa palavra, de que o que importa é fazer aquilo que o Senhor chamou para fazer, não aquilo que eu acho que eu tenho que fazer. Há domingos atrás eu ministrei uma palavra sobre Cronos e Kairos, lembra disso? Quantas pessoas não têm entendido isso, irmãos? Elas querem caminhar da forma como elas acham que Deus quer, mas na verdade Deus quer que você busque Ele para saber o que Ele quer. E isso fala de intimidade, coisa que tem se perdido nos dias de hoje, no meio da igreja. Irmão, se nós temos um Salvador, e que Ele já deixou claro levanta sua Bíblia assim e faz assim comigo, tudo o que eu preciso está na palavra de Deus. Quantas vezes na semana nós meditamos sobre a palavra? Quantas vezes na semana eu me deparo sobre a palavra de Deus para dizer assim, ó, essa situação, o que o Senhor faria? Mas não, a comodidade daquilo que sabe nesse momento é mais valoroso, para mim, eu acho que é em YouTube, então eu vou lá e boto um hino e passo uma hora ouvindo hino, ouvindo hino, ouvindo hino, ouvindo hino. E aqueles hinos entram nos meus ouvidos, meu Deus, parece que acontece uma coisa dentro de mim e me leva, ai, que bom que eu ouvi o hino. Aí daqui a pouco, dá 5 minutos, você já esqueceu tudo que foi cantado. Sabe por quê? Porque o que alimenta a alma é o que a carne quer. Agora, o que alimenta o espírito é a palavra de Deus. Quem crê assim? Não tem como você fugir. Você pode ter suas convicções e eu as respeito. Mas diga-me quanto tempo você tem com a palavra. Eu vou te dizer a profundidade de cristão que você é. Não é assim? Porque não tem como, irmão. O tempo que você tem com a palavra, eu vou dizer para você exatamente assim, quanto tempo ou quanta profundidade você tem do Senhor. E Paulo está nessa situação aqui, muito claro, e deixando claro para os irmãos isso. Repita lá comigo, por favor, deixa o texto na tela. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Olha só. Desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Olha o que o Senhor confiou a Paulo, irmão. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Você acha que Deus te deu riquezas para você dizer assim, olha como meu Deus é rico? Você acha que Deus te deu posses para você dizer assim, olha só, eu sou uma pessoa de posses porque Deus me deu? Eu quero que você entenda a linha de raciocínio, que é a seguinte: tudo que você tem só tem para expressar a graça do evangelho de Deus. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, boas novas. Você, como nós cantamos agora há pouco, essa canção maravilhosa que diz daquela pedra, né? Da mulher que foi pega em adultério. Lembra da canção? Canção que nós cantamos agora há pouco, que fala exatamente sobre isso. Só tínhamos pecado para oferecer. Irmãos, e nós só temos isso. Mas a palavra do Senhor diz, e é claro que Jesus perdoou os nossos pecados, mas ainda assim a gente insiste em achar que a nossa vida tem algum valor. Eu não estou dizendo aqui que agora nós vamos cancelar tudo e vamos todo mundo subir de branco lá para o Monte da Chácara e vamos ficar, vem Jesus, vem Jesus. Não, amanhã você tem que trabalhar. Diga para a pessoa do seu lado, é assim, ó, e muito. Porque é um princípio. Temos que trabalhar. Enquanto Jesus não volta, meu amigo, o pau canta. O único lugar na terra que havia paz, tranquilidade, o homem não aproveitou, que foi Adão. Dali para cá, meu irmão, nós temos que ver o quê? Lutar dia após dia para o quê? Viver essa eternidade. Lá sim, agora até o dia que ele voltar, no mundo tereis, mas tem de bom ânimo. Dá um sorrisão assim, ó. Diga para a pessoa do celular, bom ânimo.
Fala assim, ó, segunda-feira começa mais um mês. E vamos que vamos. Vamos para mais um. Tem dia que eu levanto, eu vi esses dias um Reels, eu achei muito interessante. Se aparecer algum leão mancando, foi o meu que eu não consegui matar. Ou então, como diz assim, outro eu vi o seguinte: meu Deus do céu, cara, quem está deixando o leão dele escapar? Que eu estou matando os 3, era ser só um. Mas Paulo deixa claro isso. Ele diz assim, ó: considera a minha vida de valor algum para mim mesmo. Quantos aqui foram achados pelo nosso Senhor Jesus? Bate assim no peito então: o meu valor é fazer a vontade dEle. Eu quero falar sobre algumas coisas aqui que o Senhor me levou a entender. Qual é a sua prioridade nesses dias? Eu quero que você entenda e pare e pense no que eu estou querendo dizer. A salvação é individual. O que eu tenho que fazer, eu vou fazer por mim mesmo. Sou casado e hoje completo, é hoje, né? 31, né? 23 anos de casado. Como diz o pastor Manuel, se Jesus... Como é que é? Como é que o Manuel fala? Se Jesus fez uma obra na vida do Abel, pode fazer na sua também. E é verdade mesmo. Ao todo, quantos anos tu me enrola? 26 anos, você acredita, irmão? 26 anos. Hã? Já está chegando as bodas. Mas hoje, quando nós paramos para analisar o que Deus tem feito e como tem feito, é muito claro, irmãos. Você não precisa ser profeta. Você não precisa ser um profundo conhecedor da palavra de Deus. Você precisa ter discernimento das coisas. E você vê exatamente nos olhos das pessoas quais são suas prioridades. Se você vê uma pessoa, sabe, atemorizada por todas as coisas, sabe, aquela angústia, aquele nível de ansiedade, ela não entendeu nada, o seu lugar de repouso. Não, porque, sabe, pastor, é o seguinte, eu não aceito que façam isso, eu não aceito. Não entendeu nada sobre a verdadeira justiça. Sabe, não, porque eu, o seguinte, já viu aquele ditado assim? Eu dou, como é que é? Eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. O sanguíneo de aí, né? O sanguíneo, os coléricos. E a verdadeira paz, que é onde está? Eu queria que você abrisse comigo, por favor, em Efésios capítulo 1, do versículo 4 ao 5. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Diga assim: eu sei quem eu sou. Fale forte: eu sei quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Diga assim: Ele me encontrou, Ele me achou, Ele fez tudo por mim. Diga para a pessoa do seu lado: antes de tudo. Aleluia. Para sermos santos e sem culpa diante dEle em amor. Versículo 5. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Preste atenção aqui. Paulo está dizendo exatamente para o que nós fomos chamados. Aqui diz, volta ali no versículo 4. Ele nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. O texto continua: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Quantos aqui já entenderam qual tem que ser a nossa prioridade? Diga assim, ó: um bom perfume que exala o meu Pai. Quem te conhece, está caminhando com você, no dia a dia, os ambientes que você frequenta, tem entendido que essa deveria ser a nossa prioridade? Olha o que diz em 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 9 ao 10, para não ficar dentro só do que eu estou querendo dizer. Só em Efésios, perdão. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10.
que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. O que Paulo está dizendo aqui? Que se fosse para viver na lei, eu estou falando com as minhas palavras, amém, irmãos? Se fosse para viver debaixo de lei, não tinha sentido essas coisas. Só que se Jesus veio, me salvou, me resgatou, me deu um novo nome. Quando eu falo um novo nome, não é que mudou de Zé para José, entendeu? Eu estou falando de ambientes nas quais vocês precisam entender, nós precisamos entender o que nós carregamos. E a palavra é clara quando Jesus deixa claro, aliás, Paulo fala a Timóteo dizendo assim, ó, em amor nos predestinou. Então diga assim comigo, eu não posso andar de qualquer jeito. Existem prioridades. E a prioridade para o cristão não tem nada a ver com a vida em si, irmãos. A nossa vida em si, aquilo que eu vivo, não determina. Isso não é, porque muitas vezes é aí que mora o perigo. Eu faço tudo do meu jeito, tudo como eu quero, e esqueço de viver como o Senhor quer que eu viva. E aqui mora um perigo bem grande, sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que querem viver a sua vida do seu jeito, elas estão vivas para elas mesmas. E aí é um conflito de valores e preço nas coisas. Há uma briga nessa caminhada que parece que eu tenho que fazer tudo do meu jeito. E o Senhor está dizendo, não é do teu jeito. E há um cansaço espiritual, há um cansaço físico, sabe? Há um peso que não precisava ser carregado, porque ainda não entendeu que nós já fomos predestinados nele. E nele nós temos tudo o que a gente precisa. E nós temos que caminhar, porque assim como nós caminhamos, evidencia muito o que nós recebemos do Senhor, meu irmão. Se você é uma pessoa que existe e ainda resiste, sabe, talvez para você é difícil falar em perdão, talvez para você é difícil falar sobre alguns assuntos, sabe, falar de alguns princípios traz uma repúdia. Deixa eu te dizer, já falei isso milhões de vezes e disse e vou dizer quantas vezes preciso for. Não é porque alguém fez algo errado com o princípio, que o princípio deixou de ser princípio. Irmãos, é muito fácil nós entendermos isso. Nós estávamos conversando, eu e meu pai, pastor Itamar, tinha mais alguém, não lembro quem. Tem um texto em Apocalipse, eu acho que é 5, 6 e 7, que fala do trigo e do óleo. Irmãos, olha aqui para mim. Nós estamos passando. Confirma para mim, pastor Aurélio, se é isso mesmo. Nós estamos vivendo um tempo, preste atenção que eu quero dizer para você em nome de Jesus, em que o verdadeiro cristão, aquele que depende do Senhor, que entendeu sobre as coisas, vão ser poupados nesses dias. Quem crê assim, diga glória a Deus. Apocalipse, coloca aqui na tela, por favor. Põe na tela. Olha o que diz ali. Apocalipse 6:6, perdão. Falhou aqui o Bluetooth. Então ouvi o que parecia uma voz entre as 4 criaturas viventes, dizendo: 1 quilograma de trigo por 1 denário de 3 cevado, por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Deixa ali o 6. Ali está falando sobre um dia de trabalho. O trigo é o pagamento. É o que você vai trabalhar. Aqueles que ficarem, né? Assim nós cremos, na volta de Jesus, vai chegar nesse ponto. Aí é uma questão teológica, depois o pastor Aurélio pode pregar mais sobre isso. Mas aqui fala que vai chegar um tempo em que um dia de trabalho vai ser isso aqui. O pagamento vai ser uma palma de trigo. Olha só. Só que ele diz assim, ó, não danifique o azeite e o vinho. Azeite fala de unção.
E vinho fala de quê? Vinho fala de alegria. Quem é que tem uma verdadeira unção e alegria, irmãos? Levante a mão, somos nós. Irmãos, isso quer dizer que nos dias que nós vivemos, porque nós vivemos uma crise, porque nós, de fato, isso nós não estamos negando. Mas deixa eu dizer algo para você. Quem precisa de vender, vai vender. Quem precisa de fechar ações, vai fechar ações. Quem precisa trabalhar, sabe aquela dispensa, aquele movimento que tem que mandar meio mundo de gente embora, pois vai ficar no trabalho. Mas preste atenção, Deus é justo. Vocês já entenderam que eu não quero falar sobre isso, mas eu vou dizer. Irmãos, ser justo é procurar fazer como Deus quer. Se você é uma pessoa que acha que se move só por causa que, não, eu sou uma pessoa que vou para a igreja, meu Deus, eu sou casado há 50 e poucos anos, meus filhos fazem isso, fazem aquilo outro. Mas aquela coisinha pequena você acha que tem que fazer do seu jeito, não como o Senhor falou, você não vai passar por isso, infelizmente. Tem pessoas que falam assim, pastor, mas minha situação está assim, está assado. Irmãos, qual é o problema? Qual é a causa de estar assim? Qual é a causa que tu está vivendo, por exemplo, a escassez financeira? Qual é a causa que você está vivendo hoje, que você não tem paz com seus filhos, você não tem paz dentro do seu casamento? Para de explicar, sabe, para de dar desculpa. Para de entrar num ambiente onde só eu falo das outras coisas, parece que eu sou o santão. Parece que está todo mundo errado, sou eu que estou certo. Não está faltando dinheiro, pastor. Não, é porque na verdade, pastor, a gente está vivendo uma crise. Mas por que você não é organizado financeiramente? E eu não falo isso, irmãos, porque, pastor, irmãos, não tem nada a ver com isso, tem a ver com princípio. A palavra do Senhor diz que nós nunca tomaríamos emprestado. É assim o princípio, é ou não é? Só que eu nem vou entrar no detalhe. Amém. De cada 10, 9 está enrolado. Segundo as estatísticas. Pastor, mas eu não estou fluindo, as coisas não estão acontecendo na minha vida. Aí sabe o que acontece? Troca-se a realidade. Eu vou me meter nas caras na igreja, vou fazer para o Senhor. Aí eu evangelizo de manhã, vou para aquilo lá e tal e tudo. Mas você tem que sentar para fazer as contas. Não, essa hora, isso aí eu vejo depois. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós fomos já determinados e chamados para um ambiente, como diz a palavra do Senhor. Não tem a ver com a minha vida, tem a ver com o propósito de Deus. Quantos creem assim? Diga amém. Então o que eu vivo, da maneira como eu vivo, ele revela, ou seja, ele evidencia o que eu aprendi, ou o que eu estou sujeito à palavra de Deus. E não adianta, eu e você, irmãos, nós somos frutos daquilo que plantamos, sim ou não? Sim. Outro ponto que eu queria que você abrisse, por favor, está lá em Filipenses, no capítulo 1, do versículo 18 e 19. Quem achou, diga eu achei. Filipenses 1, 18 a 19, diz assim: mas que importa? O importante é que, de alguma forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro, de fato continuarei a alegrar-me. Versículo 19. Pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Depois você vai ver o contexto, Paulo se levanta sobre aquelas pessoas que estavam falando de um evangelho fácil. Coisas que não se falam, porque assim, o Senhor te chamou para vencer. Claro que chamou para vencer. Não, porque Deus vai te dar todas as coisas. Claro que dá. Claro que Deus é o dono do ouro e da prata, sim ou não? Mas como é que você quer ganhar 20 mil reais por mês se você não estuda, irmão? Como é que a gente quer avançar naquilo que a gente... Não, mas eu quero ganhar 1 milhão de reais por mês. Glória a Deus, eu profetizo e você vai ganhar. Mas o que adianta você ganhar 1 milhão de reais, irmãos, passando a perna em alguém? O que adianta?
O que adianta eu ser? Não, Senhor, eu quero ser promovido dentro da minha empresa. E Senhor, eu estou orando porque eu quero o cargo de chefe. Não é errado você querer, irmão. O errado é você fazer de qualquer jeito. Nunca se esqueça, irmãos. A palavra do homem que construiu sua casa sobre a areia e sobre a rocha. Os dois tiveram as mesmas tempestades. Só que a diferença é onde foi construído. Se você tem uma profissão e Deus está honrando a tua profissão, certifique-se do que você está construindo. É em cima de lealdade, você vai colher lealdade. É em cima de justiça, Deus vai ser justo a teu favor. Preste atenção como você está construindo. Ah não, porque pastor, olha só, hoje, sabe, eu tenho essas coisas. Tá, mas como que você tem? Como que você tem? É sobre isso. O que me trouxe até aqui? Mas por exemplo, não, mas é porque eu sou encarregado. Tá, quantas pessoas você enganou para estar lá? Ou quantos tapetes você morou? Não, mas eu não puxei tapete de ninguém, não. Então quando você omitiu uma verdade para ferrar com o teu encarregado antes? Eu estou só dizendo, irmãos, que existe a forma de pregar a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é reta, ela não tem curva, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo uma geração que é muito mimimi das coisas. Sabe, é muita coisa, eu preciso de fazer tal coisa para alcançar tal coisa. Irmãos, desde quando o evangelho é barganha, meu irmão? E desde quando o evangelho é satisfação própria? Diga para a pessoa do seu lado, o verdadeiro evangelho é renúncia de si mesmo. É você, irmãos, assim, é você explanar, botar para fora o que você era e o que você é hoje por causa dele, não é por causa de você e nem por causa de mim, não. Isso que tem que ser evidenciado. Porque se for pelo que eu fiz, irmãos, o que eu fiz? Me fala. O que você fez? Só coisa errada. Porque como diz a canção, o que nós temos para oferecer? Só pecado, irmãos. Mas mesmo assim, o amor dele nos constrange de tal forma que todo santo dia as suas misericórdias se renovam sobre nós. Não é uma vez por mês, entendeu, irmãos? Não é de 6 em 6 meses, não é de ano em ano, ou quando você tira 10, é todo dia. Mas eu preciso entender que essa caminhada vale a pena se viver. Porque não tem a ver com agora, tem a ver com a eternidade. Nós temos que parar de olhar para cá e olhar para lá. Agora, não adianta eu olhar para lá esquecendo que eu tenho responsabilidades para fazer aqui. E aí, meu irmão, fala de muita coisa. Não, eu só quero te alegrar. Lembra essa canção? Eu só quero ver tua... Não é isso? Já errei tudo. Tua face, quero tocar teu coração. Aí a mulher fala assim, precisa comprar um... Como é que é o negócio do olho, Pri? Precisa comprar um rímel para mim. Não. Eu só quero te alegrar. Ou as mulheres lá, nós somos plenas no Senhor. Aí chega em casa, como é que tu não pendurou essa roupa? Diga assim, pau que dá em Chico, também dá em Francisco. Francisca, no caso. Quantos estão entendendo o que eu estou falando, meus irmãos? Não adianta. Agora você fala assim, pastor, mas isso aí é um nível altíssimo. Irmãos, não é sobre ser dessa forma. É procurar querer em todo tempo estar nessa forma. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia é cheia de mecanismo de perdão, de reconhecimento. Você pode quebrar o pau o dia inteiro. Não é que pode, mas isso acontece. Mas a Bíblia diz que não se põe o sol sobre a ira. Então antes de dormir, pede perdão, abençoado e abençoada. Faz assim comigo. Entra debaixo do princípio. Chega e diz assim, o que aconteceu hoje comigo e contigo, nós vamos escolher para conversar amanhã, mas agora eu quero dormir. E a Bíblia diz que eu tenho que pedir perdão. Então, Senhor, eu coloco diante de Ti a pessoa, amém, Senhor. Pronto, concordou. Já começou com a concordância. Olha Deus agindo.
Uma pessoa que nem queria orar na cara, agora está dizendo amém, eu concordo com o que ele falou. 1-0. Começa o princípio das coisas. Agora, a palavra do Senhor deixa claro, não é quem está com a razão que vai, eu vou esperar ele vir, ou ela vir. É o contrário, irmão. É aquele que se humilha, alcança a misericórdia. Você pode estar cheio da razão, mas você sabe como é que você quebra um coração endurecido? Perdão. Perdão. Em tudo na nossa vida, irmãos. A começar como nós somos. Irmãos, é que no mundo espiritual a gente não tem ainda a profundidade das coisas. Mas, irmãos, imagina só, irmãos, o diabo toda hora falando para Deus, mas como é que tu ama esse pessoal? Mas como é que tu ama essa pessoa? Como é que tu ama essa pessoa? E o Senhor diz assim, não, eu amo ele mais do que o mundo inteiro. Como é que tu ama? Como é que tu ama? O diabo lá, mas ele é isso, ele é aquilo outro. E o Senhor diz assim, mas peraí, ele está querendo morar comigo. Eu preciso proteger ele, eu preciso proteger ela. Se a gente tivesse a noção das coisas, os nossos olhos espirituais sejam escancarados, o quanto que a gente atrapalha de viver o melhor de Deus. Sabe por quê? O nosso orgulho não deixa, não porque foi feito isso, porque foi feito aquilo outro. Irmãos, isso para a gente. E eu digo para você, chega de carregar coisa que não se explica mais. Chega! É hora da gente avançar, é hora da gente caminhar, é hora da gente entrar nesse nível de maturidade, porque Jesus está voltando. Quando Neemias estava construindo o templo, aliás o muro, Sanbalat e Tobia queriam acabar com ele. Quem conhece a Bíblia, como dizia nosso pastor, sabe o que eu estou falando. Escrevi um bocado de carta para ele, dizendo, vem cá para nós falar sobre isso, vem cá para falar sobre aquilo outro. Ele manda só dizer para o pessoal assim, avisa esse pessoal aí que eu não vou parar o que eu estou fazendo. É exatamente assim, eu não vou descer onde eu estou, para ir lá embaixo, para parar com coisa pequena. Sabe o que isso quer dizer? Tudo que você acha, pastor, tudo isso é coisa pequena. Diga assim comigo, eu quero estar no alto com o meu Senhor. Porque fulano de tal falou comigo desse jeito. Porque não sei o quê. Porque essa situação, irmãos, aprenda uma coisa. A tua reação fala mais de você do que a pessoa que causou. A tua, sabe, porque o fulano de tal, o neto fez isso comigo e agora eu quero conversar. Isso vai falar mais da maturidade que eu tenho do que o o neto fez para mim. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, é porque isso fala mais de mim do que o que a pessoa fez. Quantos aqui são curados em Cristo Jesus? Aleluia. O Senhor está aqui nessa noite. Quem crê assim, diga amém. Atos capítulo 1, versículo 8. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui. Atos 1, perdão, isso, Atos 1, 8. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando há essa reunião, em que Paulo está ali falando, e existe uma explanação muito clara que diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Preste atenção no que eu quero dizer para você. Depois, mais na frente, no dia de Pentecoste, há o batismo. Todo mundo conhece a palavra, sabe do que eu estou falando. Mas aqui, sabe qual é o poder que você e eu recebemos? Que vale até o dia de hoje? Ser testemunha dele. E sabe o que é testemunhar ele? É aquilo que ele fez na sua vida. Diga para a pessoa do seu lado, ter as marcas de Cristo. A vida que você está levando, a vida que você tem decidido viver, tem marcas de Cristo? Quando as pessoas falam no teu nome, elas lembram de quê? Como que as pessoas reagem quando falam o seu nome? Princípio, dentro de casa.
quando os teus falam o teu nome, o que eles lembram? Qual é a primeira palavra que vem? Ou qual é a primeira atitude que vem? Aqui, quando nós recebermos esse poder, e nós já temos, diga assim, o Espírito Santo habita em nós, para evidenciar Ele, diga assim comigo, dentro da minha casa, dentro dos meus parentes, dentro da minha rua, dentro do meu bairro, dentro do meu estado, onde quer que eu vá. Porque isso fala de marca de alguém que realmente teve um encontro com o Senhor. Não adianta, irmãos, eu quero dizer com toda a sobriedade possível, e eu sou o primeiro a ser ministrado por essa palavra, eu quero que você entenda, não tem absolutamente nada a ver com conhecimento, entenda isso, tem a ver com vida, como você tem vivido, e os frutos do que você está vivendo. Aprenda de uma vez por todas, se você é uma pessoa que tem colocado nas lentes dos seus olhos o legalismo, você está escondendo alguma coisa. Lembra aquele que aponta assim? Quantos já ouviram esse detalhe? Quando você está apontando um dedo, tem 3 que voltam para você. Pastor Zé Carlos, que é o presidente da Assembleia de Deus da Paraíba, ele diz uma coisa, ele fala assim, né? Torneira muito apertada, tem vazamento. Quando você é muito legalista e traz as coisas como um ambiente de justiça própria, você está escondendo um erro gravíssimo. Então é mais fácil você apontar os erros dos outros e esquecer do seu. A Bíblia diz que antes de eu tirar o cisco que está no olho do meu irmão, eu tenho que tirar o quê? A trave que está no meu. Sabe para quem é essa palavra, irmãos? Não é para os desigrejados apenas. Não é, pastor, mas essa palavra é para o mundo? Não, é para os crentes. Diga para a pessoa do seu lado, a Bíblia é para os crentes. É muito fácil eu pegar a Bíblia e dizer assim, pastor, eu conheço o meu vizinho que está precisando ouvir essa palavra. Só vai levar para ele a palavra se primeiro tu está vivendo essa palavra. Ah não, porque, sabe pastor, esse culto era para fulano de tal. Não, esse culto é para ti, abençoado, e você que está me vendo em casa. O que foi ministrado no... Ah, mas fulano de tal era para estar aqui nesse retiro. Meu Deus, irmãs, tem uma mulher que precisa... Não, era tu que era para estar aqui. Vai ter outro, então se é para ela ir, no outro ela vai. Irmãos, eu falei para o pessoal aqui da organização, estava uma agonia. Não, nós precisamos abrir vaga. Eu falei, não vai abrir vaga. Fecha. Quem quer participar, dá o nome na semana, irmão. Não espera um mês. Você... Vou ver se manda um convite para mim. Comunidade que está na Nova Aliança não manda convite para ninguém, ainda mais para crente velho. Quem tem fio barbado é gato, meu irmão. Se você é uma pessoa que está vivendo, está aqui dentro da igreja, conhece, sabe como é que... Não me convidaram, então não vou. Não vai mesmo. Não vai. E detalhe, homens, tá? Dia 21 e 22 de novembro nós temos nomes. Os homens vão fazer glória a Deus. Essa semana começa as inscrições, vai ser só 40. Vou dizer logo, não tem negócio, pastor, mas aconteceu aqui agora um abençoado, caiu, quebrou, não sei o que, a mulher falou assim, pois ele vai ficar fora. Ai pastor, mas e a vida dessa pessoa? Pois é, tinha 5 noivas que estavam para se preparar para um casamento, elas se prepararam? Eu estou avisando mais de 2 meses antes, 21 e 22 de novembro vai ter retiro dos homens, então corre e dá teu nome. Pastor, mas não é bem assim. Bom, irmãos, se você está vivendo um mundo de Nárnia, como diz a história, talvez seja por isso mesmo que você está vivendo dessa forma. Não me toque, não me fale assim, não fale dessa forma. E aí você continua vivendo a mesma vida que você está vivendo desde que você conhece Jesus Cristo. Balança a pessoa do seu lado assim, vamos para frente. Diga assim, é para frente que se anda. Quantos creem assim? Diga glória a Deus. Oh, pastor, mas espera aí, eu pensei que eu vinha para ouvir uma palavra de Deus, mais do que essa. Só que você quiser que eu plante bananeira aqui, o que é? Levanta a sua Bíblia mais alto assim e diga assim comigo, quem me liberta é a palavra de Deus. E Ele, diga assim, Ele é tudo que eu preciso. Amém ou não amém, igreja?
Vamos ficar de pé para adorar o Senhor.